falar aqui sobre... Estão tentando aí, estão se unindo aí várias forças diferentes para enfraquecer o governo Lula, para um golpe no Lula. Muitas dessas forças já se uniram faz poucos anos aí, faz o que, menos de 10 anos, para dar um golpe. Na época era o governo Dilma, mas o golpe envolvia também prender o Lula e entregar o Brasil aí para o mercado financeiro, para os americanos. Agora se unem novamente essas mesmas forças. E olha, até quem eu achei que não estava nessa, que era vítima, aparece ali, talvez inadvertidamente, ou seja, sem saber muito bem, aparece ali dando tiros no pé do Lula, né? Não é no próprio pé, não, é no pé do Lula, que no dele não vai dar, não. O que tá acontecendo é o seguinte, eu avisei aqui, foi o primeiro a avisar, hein? E olha, muita gente, leiam aí, quem é novo no Plantão Brasil, leia o comentário dos plantonistas, e quem é plantonista aí faz mais tempo, comenta. Muitas vezes eu falo, demora uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses. Acontece, e acontece do jeitinho que eu falei. Olha, eu avisei aqui faz um tempo, os bolsonaristas se uniram ao Rodrigo Pacheco, que tem ali ambições políticas, tanto para ser talvez prefeito de Belo Horizonte ano que vem, ou para ser presidenciável em 2026. Ele está ao lado dos bolsonaristas numa tentativa de enfraquecer o STF. Na verdade, ele mira o STF, mas ele está acertando no Lula. Ele quer ali tentar ir na jugular do STF para o STF passar das decisões contra o Lula. E, ao mesmo tempo, ele sabe que para o Lula barrar esses ataques, o Lula vai ter que agradar a ele, Rodrigo Pacheco. Então ele atira no STF, para o STF pressionar o Lula, para o Lula dar alguma contrapartida para ele. E aí ele fica bem com os bolsominions e consegue negociar mais poderes para ele com o governo, porque o Lula conseguiu já a maioria na Câmara dos Deputados, o Lula tem uma facilidade muito grande de conseguir a maioria no Senado, e o Lula não precisa do atual presidente do Senado para ter maioria lá. É melhor ter maioria com ele? Sim, mas não é 100% necessário. Então o Rodrigo Pacheco está se vendo com pouco poder. Isso fez com que, essa ambição aí de poder, fez com que os bolsonaristas conseguissem captá-lo. Isso eu já expliquei aqui em vídeos longos aí nas últimas semanas. Ok, passou a atacar o STF, essa semana foi feito um novo ataque do Senado ao STF. Eles querem agora votar um projeto que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de rever decisões do STF. E aí, olha, o projeto está sendo modificado para ser uma coisa bem parecida com o golpe que aconteceu na Hungria, viu? Em Israel foi bem parecido o golpe que o Netanyahu deu quando ele assumiu lá em 2009, foi lá para 2011 que ele fez isso. Na Hungria também, foi lá para 2011, 2012. 2 governos de extrema direita, 2 governos aliados ao bolsonarismo. O golpe é o seguinte, é ter alguém que revê decisões da Suprema Corte, porque aí, quando eles estão no poder, enquanto eles não conseguem aparelhar a Suprema Corte, eles têm alguém ali tutelando a Suprema Corte. Quando eles estão no poder há mais tempo, eles vão trocando os ministros pouco a pouco, cada país tem suas regras, mas a grande maioria das democracias do mundo tem um número de ministros da Suprema Corte e o presidente indica quando alguém se aposenta ou morre. É assim. Nos Estados Unidos é assim, na Europa inteira é assim, a Hungria, por exemplo, é assim, enfim. Então, até eles aparelharem, eles tentam ali barrar qualquer decisão da Suprema Corte que eles não gostem. Então, o bolsonarismo já está pensando agora para caso eles ganhem a eleição em 2026 ou para um golpe, viu? Eles estão pensando lá na frente agora. Eles estão armando terreno. E aí vão com o Pacheco, que é tudo assim, tem contato com o mercado financeiro, tem contato com o STF, tem contato com o Lula, fala fininho, Pacheco fala fino, Pacheco fala baixinho. Pacheco não é igual o Thiago. Pacheco, ele parece que ele tomou calmante, tranquilizante, assim, que tá na veia dele, assim, tranquilizante, assim, nem abre o olhinho, Pacheco, para falar. E aí, esse cara tá se alinhando ao bolsonarismo na tentativa deles de golpe, tá? Até aí, Pacheco, bolsonarismo, ok. A imprensa começou já a criticar o Lula na política externa, coisa que não criticava, até então o Lula tinha uma política externa excelente, agora não. Só tá faltando aí a Globo chamar o Lula de anão diplomático, é isso? Lula é respeitado no mundo inteiro, qualquer decisão que ele toma, qualquer fala dele vira notícia no mundo inteiro. O Lula tá aí, conseguiu convencer o governo a repatriar os brasileiros e a Globo detonando o Lula porque ele falou que Israel são terroristas. Israel é um estado terrorista. Aliás, o maior estado terrorista do mundo se chama Estados Unidos da América, que é quem invadiu, detonou, matou um monte de gente inocente e quem financiou praticamente, se não todos os atuais grupos que eles mesmos consideram terroristas, foram os Estados Unidos da América. Então, eles dão dinheiro para as pessoas. Primeiro eles radicalizam as pessoas, né, jogando bomba na cabeça deles. Aí eles pegam esses mais radicais, dão dinheiro para que eles façam um grupo radical e depois consideram esse grupo terrorista.
E aí, esse grupo é utilizado para que eles invadam e bombardeiem de novo os mesmos locais. É um modus operandi sendo utilizado há décadas, com amplo apoio à assessoria da imprensa. Tá, aí o que acontece? A imprensa passou também a criticar o Lula na economia, a criticar o Lula em tudo. Se você perceber e olhar aí qualquer jornal, você vai ver pouquíssimos elogios a alguma coisa que está acontecendo no Brasil. De resto é só problema, tá tudo ruim. Olha, a inflação de setembro foi de 0, a inflação está aumentando, hein? Os preços não caíram tanto. Eu cheguei a ver um comentarista no Jornal Nacional, comentarista de economia na semana passada, dizendo a seguinte frase, abre aspas, os preços não caíram tanto, fecha aspas. Quer dizer, no governo Bolsonaro tudo triplicou de preço, pô, que ótimo, Paulo Guedes, o melhor economista do mundo, mas no governo Lula os preços caíram, mas não caíram tanto. Pô, Lula, esse ruim. Vimos aí esses dias a imprensa dizendo, olha, o Brasil volta a ser uma das maiores 10 economias do mundo, mas isso não é importante, saiba o porquê. Quando o Brasil caiu da 5ª maior economia no governo Dilma para a 14ª, pô, aí tava ótimo. Agora que tá voltando ao local de onde não deveria estar saído, uma das maiores economias do mundo, aí isso não é mais importante não, viu? Saiba por quê. É assim a cobertura da imprensa. Tá, só que aí, de repente, o atacado pelo Rodrigo Pacheco, que é o Barroso, presidente do STF, ele é quem tá falando pelos ministros do STF. No STF tem uma coisa, que é tradição. Sempre quem fala em nome do STF é o presidente ou a presidenta do STF, ou é um E/ou. Ou seja, às vezes são os dois, às vezes só um deles, o ministro ou ministra mais antigo, ou seja, o que chegou, não é o mais velho, que está para se aposentar, não, é o mais antigo, quem está lá há mais tempo. No caso, o mais antigo é o Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes às vezes fala. Chegou a dar algumas declarações aí nas últimas semanas, chegou na voadora para cima dos bolsominions, chegou falando que não vai ter nada disso, só faltou falar, isso é palhaçada e parem de armar o circo que eu vou colocar fogo nesse circo. Só faltou falar isso, mas chegou na voadora nos bolsominions. Aí o Pacheco falou que não existe isso de rever decisões do Supremo Tribunal Federal, que isso vai contra a Constituição, mas que olha, aí daquele jeito político dele, isso você pode discutir, o local de discussão obviamente é no Congresso Nacional, mas é inconstitucional. Já deixou ali claro de uma maneira diferente do Gilmar Mendes, foi na voadora mesmo. Já de uma maneira mais política, dizendo que pode discutir é livre, né? É grátis discutir. No caso não é grátis, não que a gente está pagando esses vagabundos aí para tentar dar golpe. Mas podem discutir aí no Congresso Nacional, mas é inconstitucional. Tá. Na mesma declaração, o Barroso fala, sabe o quê? Olha, é importante a gente destacar nessa luta aí para fortalecer a democracia o jornalismo profissional. É importante a gente regulamentar as redes sociais e fazer aí uma maneira de remuneração, de divisão dos lucros. Segundo o Barroso, os lucros aí do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, enfim, todas as redes, têm que ser divididos com a Globo, com a CNN, com a Jovem Pan, enfim, com o chamado, abre aspas, jornalismo profissional. Por quê, Thiago? Porque sim. Porque sim. Aí diz o Barroso, ele seguiu eu vou ler as palavras de Barroso. Abre aspas. A imprensa tradicional desempenha um papel que eu considero fundamental, que é de construir um conjunto de fatos comuns sobre os quais as pessoas vão desenvolver as suas opiniões. Eu lembro quando você construía a sua opinião. Você ia na Globo, o Lula é um ladrão, de acordo com o Ministério Público Federal. Aí apareceu o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro como heróis. Se ligava no SBT, o Lula é ladrão, diz o Ministério Público Federal. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Aí você ia na Record, era o Dallagnol falando. Você ia na Band, o Dallagnol falando. Aí você vai no Estadão, era o Dallagnol e o Sérgio Moro como heróis. Você vai na Folha, o Lula é um ladrão, tudo mais. E era isso que você tinha. Quando a imprensa resolvia dar golpe, simplesmente você não tinha a quem recorrer para ter o mínimo de informação verdadeira. Você só tinha fake news. E eles, a gente está vendo aqui no caso de Israel, eles, quando eles querem fazer fake news, eles fazem mesmo. A verdade ficou lá atrás. Estamos na era da pós-verdade. A verdade está lá atrás.
O que importa é a narrativa dele. Você vê aí quando Israel explodiu um hospital depois de ter explodido mais 11, a Globo falou, não, olha, foi o Hamas, não, foi o Hamas. Aí o New York Times fez depois de dias, junto com a imprensa israelense, uma investigação e provou que foi Israel. Aí o governo de Israel retirou e disse, não, foi a gente mesmo. A Globo jamais, até hoje os jornalistas falam, porque dizem, tem uma guerra de versões. Fake news é pior. E estão falando aqui de um genocídio. Imagina um negócio aí, não é nem genocídio, é só prender aí o Lula. Imagina como que é. Eu lembro, não preciso imaginar como era. Tem um negócio que o Lula já provou inúmeras vezes que não é tonto. Isso ele não é. Mas não tenha dúvidas de que eles tentam. Olha, assim. Veja.